Vamos nos apresentar? Vamos, quem começa? Pode começar, por favor, você é minha convidada. Ok, meu nome é Adriana, eu sou jornalista, sou escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia e pesquisadora já há uns bons anos sobre a transição da metade da vida, desde que eu a atravessei a partir dos 38 anos. E foi o assunto que me transformou quando eu entendi o que eu estava passando e hoje eu busco compartilhar com outras mulheres que eventualmente estejam passando por esse período também. E para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Medeiros, sou psicoterapeuta há mais de 10 anos. Hoje trabalho especificamente com mulheres que estão buscando transformar a sua vida a partir dos seus 35 ou 40 anos, trazendo então de volta o seu propósito, por que que elas estão aqui, né? E quais são as amarras que as prendem a uma vida sem sentido, a uma vida sem estarem completamente conectadas com o seu coração e o propósito de sua alma. E eu acho que isso tem muito a ver com autoconfiança, você não acha? Oh, total, né? Viver o nosso propósito é estar em ressonância com a autoconfiança. É verdade. E sabe que esse tema nos surgiu depois do resultado de duas pesquisas que a gente leu. A primeira delas é mais recente, foi feita com homens aqui no Brasil, perguntando se eles se achavam feios ou se achavam bonitos. E, pasmem, apenas 3% dos homens entrevistados disse que se acha feio. Essa pesquisa não foi feita similarmente com mulheres, mas a gente consegue bem imaginar, né, qual é o percentual de mulheres que responderia que se acha feia. Eu chuto que seria bem maior que 3%. A segunda pesquisa diz respeito à área profissional. Ela constatou que para uma determinada vaga de trabalho em que haja alguns pré-requisitos, quando os homens não se encaixam em todos os pré-requisitos, mesmo assim eles se candidatam a essa vaga. Tipo, vou lá ver o que que dá. Já as mulheres, mesmo quando elas atendem todos os critérios, elas ainda relutam em se candidatar. Ainda acham que não são boas o suficiente, que lhes falta alguma coisa. E aí ficamos pensando, o que que torna as mulheres, de maneira geral, claro que a gente não vai generalizar, mas de uma maneira geral, tão menos autoconfiantes que os homens? E eu arrisco dizer, Fernanda, quero saber sua opinião a respeito, que tem a ver com a nossa extrema necessidade de validação externa, validação pelos outros. Tem, e essa validação externa, ou essa validação que vem dos outros, né, que eu diria de uma parte social, ela primeiro começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Se a gente parar para pensar, anos atrás, e ainda hoje, né, a sociedade ainda é muito machista. E anos atrás era muito mais válido ter o primeiro filho como sendo homem, ou valia mais se houvessem homens filhos na família do que mulheres filhas na família. Então, por aí já começa a desvalorização da mulher, a partir daquilo que ela compreende como sendo o centro da sua vida, que é a própria casa. Então, por muitas vezes, quantas são as mulheres que eu atendo em consultório que elas me dizem, né? Ah, meu pai queria que eu fosse homem. Meu pai queria que eu fosse homem. E quantas mulheres acabam se tornando, entre aspas, mais masculinas, potencializando a sua energia, né, a sua polaridade masculina na vida, para lá no fundinho agradar esse pai, que posteriormente vai sendo refletido a partir de uma sociedade, a partir de trabalhos que vão realmente valorizando muito mais o homem, o masculino, do que verdadeiramente a mulher. Isso acaba gerando consequências para o resto da nossa vida. É uma carga inconsciente que nós carregamos vida fora e que afetam todas as áreas das nossas vidas. E a Fernanda colocou no Instagram uma caixinha de perguntas sobre o que mais lhe afeta, no que mais falta autoconfiança na sua vida. E as respostas não foram surpreendentes, pelo menos não para mim. Não sei para ti, Fernanda, mas eu imagino que para ti também não. Uma das questões que mais pegou é relacionamentos.
as mulheres são muito pouco autoconfiantes em seus relacionamentos. Eu acho que isso tem muita ligação com essa necessidade de validação do outro, da gente só achar que é suficientemente boa em uma relação enquanto o outro está nos validando. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, de novo, essa é uma ferida que vem lá desde muito pequenininha. Então, a gente sente a necessidade de estar o tempo inteiro agradando, sente a necessidade de estar o tempo inteiro fazendo algo a mais para poder ser vista ou ser reconhecida. Quando, na verdade, a mulher precisa estar muito mais conectada com ela mesma, sendo ela mesma, para poder ter o seu valor e encontrar o seu valor, ao invés de estar fazendo o tempo inteiro. Então, nessas caixinhas, a gente pôde ver o quanto a insegurança bate, principalmente quando a metade da vida chega, onde a pele já não é mais tão viçosa, onde o cabelo já não é tão farto, onde as unhas já não são tão fortes, né, de forma externa. Então, a mulher, ela começa a buscar essa validação externa, esquecendo que é o interno dela, é o quanto ela processa, reconhece e amadurece suas emoções e acaba ganhando aqui uma qualidade de gerenciar emoções dentro dela que vai dar para ela o valor que ela precisa dentro das relações que ela tem. Porque é isso, né? É esse posicionamento interno que vai gerar valor para você, não necessariamente aquilo que você está colocando para fora como uma beleza, porque quantas são as mulheres que são lindas por fora, mas estão sozinhas? E não é, então, uma questão apenas de validação daquilo que externamente eu aparento, mas o quanto você está cuidando de você internamente. Mas daí, claro, se você está totalmente inconsciente, você vai esperar que o outro te valide e que você seja boa o suficiente para o outro, para que o outro fique com você. Então, é como se a tua visão estivesse para fora sempre, sabe? E vamos combinar que uma mulher autoconfiante não precisa ser um padrão de beleza, mas ela emana poder onde ela passa. É como se ela flutuasse quando ela caminha. Mesmo que não seja um padrão, seja uma Gisele Bündchen flutuando na passarela, mas a mulher autoconfiante tem esse poder, tem esse brilho quando passa. E tu sabe que agora tu falou um negócio muito interessante. As pessoas confundem a autoconfiança de uma mulher com o quanto ela tem de status, com a conta bancária dela, com a profissão que ela tem. E muitas mulheres ainda dizem que, eu tenho tudo isso, então eu assusto os homens não querem uma mulher tão autoconfiante assim. Não é dessa autoconfiança que está sendo buscada e que a gente está falando. É a autoconfiança de você ser quem você é, vivendo completamente quem você é. Teve uma das caixinhas que falou até sobre não ser boa o suficiente no trabalho, né? Eu não me recordo agora exatamente, mas era mais ou menos assim, eu tenho medo de nunca ser boa o suficiente. E eu ainda respondi, você nunca vai ser boa o suficiente, principalmente se você excluir a parte que compreende de você errar, fracassar e cometer besteiras, porque é isso que vai te fazer ser boa o suficiente. É toda essa gama de emoções, de experiências que tu carrega ao longo da vida que vai te tornar autoconfiante. Porque a autoconfiança vem da experiência da vida, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou experienciando, daquilo que eu estou vivendo completamente e colocar isso como potencial para o mundo. E essa questão de se nutrir, ver a partir de nós o nosso valor no mundo e não ficar esperando a validação dos outros, é fundamental até em casos como o da codependência emocional, que muitas mulheres têm esse tipo de relação, e aí você fica dando demais para os outros na esperança dessa validação, na esperança de que você seja amada, que seja querida, que as pessoas queiram estar perto de você, só que fica sempre dependendo disso. E aí, quando isso não vem, o que é muito comum nos casos de codependência emocional, você pode me corrigir se eu estiver errada, aí a autoconfiança fica lá embaixo. Então, é um constante pisar em ovos na vida inteira. De novo, né? O que é autoconfiança? É você validar o que você sente, você validar as suas necessidades, você validar os teus desejos, você validar aquilo. Não ao ponto de você exigir isso do outro, mas você validar isso para você. Existe isso dentro de mim. Pode ser que isso se concretize, pode ser que não, mas isso sou eu, isso existe dentro de mim. Agora, quando você nega as suas necessidades, quando você nega o que você sente,
em detrimento do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar, se o outro vai me querer, você começa a entrar numa simbiose olhando somente para fora. Percebe que eu não estou mais olhando para mim, porque eu não estou validando o que eu sinto, o que é importante para mim. Eu estou olhando para o outro, em como o outro vai agir ou reagir, e a partir disso eu tomo decisões. E isso gera codependência, porque eu não tenho, primeiro, eu não existo, porque se eu não valido o que eu sinto, o que eu penso, ou as minhas necessidades, eu não sinto. Então, eu começo a criar uma simbiose com o outro, no sentido de que, eu acho que ele não quer, olha, ele ficou estranho, então eu vou agir de uma forma diferente. E daí cria-se a codependência que a pessoa não tem limites, né? Não tem limites entre quem é ela e o limite com relação ao outro. É comprovado que a nossa autoestima depende do que as pessoas, da imagem que as pessoas fazem da gente. Isso nos afeta, é do ser humano, não tem como a gente fugir disso. No entanto, equilibrar essa necessidade da validação externa com alguma coisa que venha de você mesma é fundamental para conseguir seguir bem vida fora. Sabe que é uma coisa que, sabe, né? Porque é uma coisa que a gente trabalha muito em cursos, né? Que são as pessoas seguras. Não é de todo mundo que você tem que realmente tomar uma crítica. Quando é uma crítica verdadeira, ela vem, às vezes, de forma até dolorida. Mas a pessoa, ela te ama tanto que ela demonstra que ela te ama através daquilo que ela está te oferecendo como uma crítica para a tua construção. Outra coisa é uma crítica que te poda a tua expressão, né? Que daí já foge do que sejam pessoas seguras na sua vida. Muitas vezes que entra para uma competição, né? Ou para te deixar de lado. Então a gente tem que ter essa maturidade para poder entender de quem eu vou tomar essa crítica. Porque críticas são essenciais para o nosso crescimento. Às vezes a gente simplesmente está cega em nós e a gente precisa realmente enxergar pontos que a gente não está vendo. Para nossa lapidação, mas saber de quem tomar é muito importante. Como a Adriana falou, às vezes a gente toma críticas de pessoas que estão numa hierarquia maior do que nós, mas que elas de fato não estão vendo quem nós realmente somos. E às vezes a gente toma aquilo e acaba se fechando todo um potencial, e tem aí grandes cantoras, grandes atrizes, grandes empresários que podem comprovar isso. Olha, você nunca vai servir para isso, você nunca vai ser boa para isso. Pode ver que é uma crítica que está te diminuindo, diferente de ser, poxa, quem sabe você melhora nisso, porque isso aqui não está te fazendo bem, está te fazendo ter um comportamento que não é legal. Percebe a diferença? É nítida, é diferente de alguém que te ama e alguém que realmente não está prestando atenção em você. Mas sabe que em relação a isso, até me aconteceu uma situação ontem, que nem sempre as pessoas têm má intenção quando te falam alguma coisa, te fazem alguma crítica, mesmo que muito dura. É mais no caso das pessoas a quem você atribui alguma autoridade. Não que necessariamente seja um chefe ou alguém numa posição hierárquica superior, mas alguém a quem na sua vida você, por algum motivo ou outro, atribui autoridade. Pode ser sua mãe, seu pai, marido, irmão, amigo, professor, terapeuta, orientador, o que seja. Quando a crítica vem dessas pessoas, às vezes ela pode vir dura dessa forma, e aí muitas vezes não tem a ver com você, tem a ver com ela, com as questões dela e com toda a bagagem que ela tem, mas ela também pode vir mais suave e você interpreta aquilo, te dói muito, porque vem de uma pessoa a quem você dá muito valor, uma pessoa a quem você atribui autoridade. Então, nesses casos, como você falou, é ainda mais delicado a gente conseguir parar e perceber que aquilo está te atingindo, porque aquela pessoa é uma autoridade para você. Aconteceu comigo ontem. E claramente eu percebi que eu estava com a minha autoconfiança abalada por conta de uma crítica, que nem foi uma crítica, mas eu entendi como crítica, olha. E aí aquilo abalou a minha autoconfiança. E durante todo o tempo, eu tinha consciência de que eu estava com a autoconfiança abalada por causa daquilo que aquela pessoa falou. E mesmo assim eu continuava com a autoconfiança abalada. Então é uma coisa que é muito forte na gente, é da nossa natureza mesmo, mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que a outra pessoa falou, talvez não, muito possivelmente com base nas questões dela, nos traumas dela, na vivência dela.
e aquilo não necessariamente tem que te abalar daquele jeito. Então, conseguir ter essa visão não vai te impedir de ter autoconfiança um pouco estremecida, mas vai te dar essa clareza de, pô, não é exatamente assim. Ai, a maturidade, né? A gente está falando aqui de maturidade, porque quando a gente é mais jovem, a gente é extremamente reativo. Então, muitas vezes a gente percebe que brigas se iniciam justamente por causa disso, né? Eu não entendo que o outro está falando é para o meu bem, mas está carregado de uma dor pessoal. Então, eu tomo aquilo tudo para mim e não consigo distinguir uma coisa da outra. E a maturidade, quando lapidada dentro de nós, porque uma maturidade não quer dizer que seja apenas com a chegada de uma idade mais avançada, mas a maturidade é uma lapidação das tuas emoções, do teu mundo emocional, a gente já consegue decifrar isso melhor, né? O que é meu, o que é do outro, o que eu tenho que tomar, ou quanto eu tenho que tomar, o quanto aquilo é realmente, isso é verdade. Doeu, quase que, do tipo assim, fui pega no pulo, né? No sentido de que, eu queria esconder isso, mas o outro enxergou, e o quanto isso é meu, mas, poxa, podia ter sido falado de uma forma talvez menos agressiva, ou menos dura, ou menos rígida, né? Então, é realmente um administrar de emoções, um tomar para si de responsabilidade, isso aqui também é meu, mas olha só, tu me entregou 100, mas eu vou pegar 50 disso, os outros 50, querida, é com você, né? Então, boa parte da nossa autoestima também é isso, é saber o que tomar, sabe? E dizer assim, não, peraí, isso aqui também é seu. Então, eu tomo essa responsabilidade, concordo contigo, de fato, eu tenho esse pezinho, eu tenho esse comportamento, mas não dessa forma. Então, percebe que a autoestima, ela também, nesse caso, ela está muito associada a limites, né? O quanto eu tenho de limites, peraí, mas deixa eu preservar aqui, eu também sou preciosa, assim como você é precioso, não estou dizendo especial ao ponto de nada poder acontecer com você, mas de tomar realmente responsabilidade, isso aqui é meu, mas isso aqui é seu. A forma como você falou, não precisa desse jeito. Então, a gente pode encontrar uma equação e nessa equação criar relacionamentos mais profundos, né? Quantas foram as vezes que a Adriana me falou coisas que foram reais, foram duras, podia ter sido de outro jeito, daí a gente conversa, o inverso também é verdadeiro, mas percebe que assim a gente vai se lapidando e a gente vai criando relacionamentos mais profundos e mais autênticos. Porque sabe aquela coisa assim, pô, uma já conhece a outra, já sabe como é que é o jeito da outra. E outras coisas a gente vai, é assim, fazer o quê, né? A pessoa, por mais que tu fale, não adianta, a pessoa não vai entender, não vai ser agora. Eu mesmo sou dona disso, né? Tem coisas que eu sei que a Adriana atura de mim, que ela já deve ser, não, Fernanda é assim, não adianta. Já falei, já não falei, já disse, já não disse. Porque é verdade, né? Isso não quer dizer que seja mais ou seja menos, né? Então a gente está falando aqui de convivência, de laços de relacionamentos humanos, que tem muito por base a autoestima, a amorosidade que eu consigo ter comigo, daquilo que eu carrego, que são as minhas limitações e das minhas potencialidades, e o quanto eu consigo lapidar elas ao longo da minha vida, reconhecendo que elas existem dentro de mim. Mas essa clareza de a gente conseguir discernir o que é meu, o que é do outro, ou de conseguir pelo menos elaborar essa questão de que nem tudo o que o outro me fala é só meu, tem que absorver 100%, a gente só consegue se na hora que vem a crítica, a gente não se sentir arrasada. Porque se a gente se sentir arrasado, nossa, eu sou uma porcaria, sou uma desgraça, tudo que eu faço é ruim, aí a gente já entra num processo de autocomiseração e de vitimização, que aí a gente não consegue elaborar mais nada, não consegue sair do buraco, não consegue ver que talvez aquilo não seja exatamente daquele jeito, que tem uma parte da pessoa naquilo que ela falou, que eu tenho que filtrar o que chega em mim. Aí eu vou até colocar um print de uma cliente minha nos stories, tá? E depois vocês olham, mas eu vou dar uma resumida aqui. O que aconteceu é o seguinte: ela teve um comportamento que não foi legal, foi um comportamento, eu diria que até vicioso, que ela não se dava conta e que ultrapassou o limite de uma outra amiga. Foi isso que aconteceu, tá? Aí o que aconteceu? Essa outra amiga chegou e falou, mas essa outra amiga chegou e falou de um jeito muito agressivo para ela. Não, ó, pô, amiga, olha só, tu passou dos meus limites, porque assim não funciona, porque tu fez A, B, C. Muito dura, ela chegou muito dura para essa amiga. Para essa aqui, né, que tinha cometido esse ato. E essa aqui começou a se achar,
porque então eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou uma pessoa muito má, porque então tudo é verdade que falam de mim, que eu não presto, que isso e aquilo. Aí eu trouxe para a realidade, não, peraí, o que tu fez, tome responsabilidade pelo que tu fez, primeiro passo. Segundo, não vá para o drama, você não é tudo de ruim. A questão aqui é que ela falou a verdade, existe amor no que ela te falou, contudo, a forma como ela falou foi agressiva. Então, essa é a parte dela, é isso que eu tô falando. Tome o que vem, porque é uma pessoa que realmente te ama, só que ela foi de uma forma agressiva. Aí, o que que eu faço? Liga para essa amiga, manda uma mensagem para ela, diga, toma para ti, não olhe para como ela agiu, mas tome para ti a parte que te cabe e fale para ela, olha, sinto muito, realmente agi de uma forma equivocada, isso é algo que eu tenho errado dentro de mim, que eu vou buscar equilibrar, melhorar, fazer diferente. Te vulnerabiliza ao ponto de se responsabilizar pela tua parte. Não deu outra. Ela mandou essa mensagem, logo na sequência, essa amiga, que falou que, né, a verdade mesmo, pediu desculpas. Ai, amiga, desculpa, eu falei aquilo que eu te falei me machucou porque você passou dos meus limites, mas a forma como eu falei para ti realmente foi muito agressiva, eu te peço desculpas pela forma como eu falei. Então, ambas aprenderam com a situação, né? E não é uma questão de abalar a autoestima, é uma questão de você lapidar a tua autoestima, de tomar o que é seu e deixar com o limite, né, daquilo que é do outro. E às vezes a gente precisa de uns, sabe, uns... Às vezes a Um gente precisa, safanão. gente. Às vezes a gente precisa mesmo de um safanão para ver se a gente acorda e se liga de algo que a gente está fazendo que não é saudável nem para mim e nem para o outro. No caso dessa cliente específico, era um comportamento sedutor. Então, era aquele tipo de comportamento que ela estava entre amigas, que ela tinha amigas, mas ela se comportava de maneira a seduzir os meninos. E isso criava um tipo de competição entre as meninas. E ela não se dava conta disso, porque é tão natural, ela não se dava conta. Mas ela precisou de um safanão da amiga para se ligar que, uau, eu estou fazendo isso, isso não é saudável, nem para mim e nem para os outros. Isso acorda a pessoa. Então, só que tomar responsabilidade sempre o papel de vítima é o ponto-chave. E vejo que nesse caso, quando ela tomou essa responsabilidade e assumiu a sua parcela, ligou para a amiga também entrou nessa mesma onda de tomar a sua parte, a sua responsabilidade. E aí ambas cresceram no processo e com certeza o relacionamento vai crescer também. Então é bem aquilo. Quando a gente não fica nesse papel de vítima, consegue, por mais que a autoconfiança esteja mexida, consegue enxergar aquilo que é nosso, que a gente tem que aprender, e o que não é nosso, e aprender e fazer alguma coisa construtiva com aquilo. Como eu que sofri isso ontem e consegui processar para hoje estar falando sobre isso aqui no nosso podcast. Então, construir beleza a partir da nossa própria derrocada também tem o seu valor. É porque a gente, nós seres humanos, a gente carrega a luz e sombra, porque a gente carrega as nossas potencialidades e o nosso lado malzinho, isso é real. Só que todo mundo quer esconder o lado malzinho. Ninguém quer mostrar esse lado malzinho, isso é verdade, a gente quer esconder. E a melhor forma de esconder é o quê? É indo para a vítima. Ah, então eu sou má mesmo, eu sou ruim, ninguém me ama, então eu não sou boa. Não, peraí. Né? Vamos vir para a realidade e vamos vir para o adulto, porque esse é um comportamento infantil. Então, quando a gente quer crescer, a gente precisa tomar responsabilidade. Olha o quanto se ganha com tudo isso, porque todos ganham. Não apenas as duas, como nesse exemplo, não apenas tu e a outra pessoa, como no teu próprio exemplo, mas todos que estão em volta, porque tu vai te melhorar ao ponto de você ser uma melhor pessoa para outras pessoas. Então, todos ganham quando a gente toma responsabilidade por aquilo que nos cabe. Isso é autoestima também, que vem de dentro para fora. É uma pessoa autoconfiante no sentido de que, cara, isso é meu, essa é a minha história. Não importa de onde venha a estrutura, né? Como eu falei, muitas vezes a gente vem de sistemas familiares, estruturas sociais machistas que não validaram as mulheres. Isso é real, está impregnado na nossa sociedade em várias camadas, mas é nossa responsabilidade saber mudar isso. E a mudança começa de dentro para fora. Se eu tomo responsabilidade em transformar isso dentro de mim, eu me torno uma pessoa mais autoconfiante, não porque eu estou impondo uma mudança, mas porque eu sou a mudança e isso inspira.
E com certeza, essa tua cliente foi um passinho a mais na autoconfiança dela. Ticou mais um pontinho lá na autoconfiança de ter tomado a sua responsabilidade, de ter agido da forma como agiu, com responsabilidade, sem se vitimizar. E cada passinho desses, para o próximo, ela vai ter mais força para fazer, e para o próximo depois, e isso só vai solidificando esse caminho da autoconfiança que ela está trilhando, e que para nós mulheres, às vezes é tão difícil trilhar esse caminho por todas essas questões que a gente já falou, que a Fernanda já falou. Às vezes é tão duro a gente acreditar em nós mesmas que esses pequenos passos, esses pequenos atos de responsabilização e de honestidade, de clareza com a gente mesmo e com as outras pessoas são fundamentais. E para isso a gente vai ter que atravessar sentimentos e emoções como a vergonha, né? Ai, realmente eu me comporto assim. Porque tu vai ter que atravessar isso para poder se responsabilizar por você, saindo da vítima para crescer. A partir disso eu vou tomar uma ação, uma atitude diferente. Gente, não é fácil crescer, assim como não é fácil estar na vida. Mas é uma delícia quando a gente se entrega para ela e se permite viver o que a gente tem que viver. E não ficar à sombra de desculpas, né? À sombra de um drama, porque mulher, né, adora um drama, né? E o drama nada mais é do que uma fuga de si mesmo. Eu estou sempre olhando para o outro e justificando o ato do outro, do porquê que o outro fez, e eu não olho para mim do que eu tenho que fazer. Percebe que a autoestima e autoconfiança estão muito associadas ao quanto eu olho para mim, tomo responsabilidade do que é meu e tomo uma atitude a partir disso. Isso é autoconfiança. Você vai errar? Provavelmente vai errar, porque né, a vida é acerto e erro. Mas e aí? Assim você existe, assim você vive. Agora, se você não está disposta a errar, você não está disposta a viver, consequentemente, você não está existindo na vida. É isso que pega muito aquela síndrome da impostora lá. Provavelmente eu nem diria, eu diria com certeza. Se tem uma coisa que você pode estar certa na vida, é que você vai errar. Você vai fazer muita cagada, vai eventualmente decepcionar os outros, também pode magoar os outros sem querer ou querendo. Não adianta, faz parte da vida, e o que a gente tem que fazer é não ficar se martirizando eternamente por todos esses erros e tropeços, e sim fazer isso que a gente está falando, que é usá-los como um degrau para o nosso próprio crescimento. Não tem outros jeitos, porque errar a gente vai. Então, se a gente não fizer o melhor disso, não tem mais coisa melhor a fazer. Gente, às vezes, sabe, a autoconfiança, ela, né, autoestima, autoconfiança, porque ambos caminham muito juntos, né? É exatamente isso, está associado a você se responsabilizar pela sua própria vida, sabe? É você tomar uma escolha e, né, enfim, por questões pessoais de vida, seja trocar um casamento, trocar uma profissão, mas ter a honestidade de dizer para aquela pessoa que está ali atrás, se é o teu parceiro e tu não quer mais, olhar nos olhos das pessoas e dizer, olha, eu não sinto mais amor por você, sinto muito, mas eu vou viver outra coisa, do que ficar escondendo, sabe, isso, e criando uma vida paralela para depois zarpar, deixando aquela pessoa no vácuo. Entende o que eu falo? Assim, quanto falta de honestidade para você assumir aquilo que você está sentindo e então coloca a culpa no outro. Ou coloca a culpa numa sociedade, ou coloca... Tudo bem, cada um tem a sua parcela. Eu não estou aqui para dizer que os outros não têm responsabilidade, não têm as suas questões também. Mas a gente só pode mudar a gente só pode fazer pela gente, a gente não pode fazer pelo outro. Então, dentro daquilo que me cabe, o que eu posso fazer? Que é assumir a verdade do que eu estou sentindo, a verdade do que está acontecendo, vir para a realidade, assumir o risco e assumir o risco de errar, quebrar a cara, vai fazer parte. Só que isso vai me lapidar para um ser humano melhor, porque vai me permitir existir. E outra coisa que também não aumenta a nossa autoconfiança é diminuir os outros. Porque tem muita gente que se baseia nessa regra. Ah, se o outro for menor, então vou diminuí-lo, eu serei maior. E não funciona assim, já provado e comprovado. Essa questão não funciona, você não vai se sentir melhor reduzindo os outros, demonizando os outros, ou se fazendo de vítima para que o outro pareça o seu algoz. Infelizmente, essa regra você já pode pular, porque não funciona. Eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa mais profunda, sabe, Adri, que é com a ingratidão.
Acho que se tu tá convivendo com uma pessoa, né, seja em qual nível for, de amizade, de relacionamento afetivo, de trabalho, e você começa a desprezar ou desqualificar atitudes daquela pessoa, se você tem uma relação, alguma coisa você recebeu daquela pessoa, e você começa então a desqualificar, tem muito a ver com gratidão, sabe? Com o sentimento de que, cara, é uma pessoa ingrata muitas vezes por tudo aquilo que recebeu e ainda desqualifica o outro. Então, são muitas questões aqui, claro, não dá para se aprofundar nisso, né? Isso aqui é só uma live, isso é trabalho para uma terapia, para uma vida inteira, mas que precisa ser olhado de forma muito carinhosa para o quanto você, ao desqualificar o outro, você não está sendo grata pelo que o outro está te dando, da forma como o outro está te dando. Porque não é muitas vezes da forma como tu quer, daí tu vai lá e desqualifica o outro. Percebe isso, né? Isso é muito real, isso acontece muito nas relações. Isso tem uma origem também lá no teu sistema familiar de E comportamento. muitas vezes é a própria falta de autoconfiança que você eventualmente quer terminar uma relação, quer se afastar de uma pessoa, e aí não tem a autoconfiança para tomar essa decisão, e aí acaba demonizando o outro, até o momento que, nossa, coitado de mim, não aguento mais, então agora eu vou sair porque eu já estou esgotada. Aí é falta de autoconfiança na raiz. Ou apronta tanto que faz o outro terminar porque não tem autoconfiança suficiente para tomar uma decisão por medo de errar, por medo de se arrepender. Aí começa a inverter o jogo, porque, gente, isso é muito comum, demonizando o outro, falando, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é outro. Mas no fundo, no fundo, no fundo, você não tem coragem. Te falta autoconfiança de crescer, de vir para a vida e tomar responsabilidade pelas tuas decisões. E se ali na frente eu me arrepender? Bom, se arrependeu. O máximo que pode acontecer é, vou tentar voltar, falo a verdade, poxa, me arrependo, não era realmente o caminho, vamos tentar, mas de repente o outro já foi por um outro caminho. Acontece? E daí você vai ter que criar a sua vida de uma outra forma. Mas a autoconfiança é isso. É pagar para ver, né? Da autoconfiança é pagar pra ver, cara. E cada vez, gente, olha, não tem sentimento melhor do que você atravessar os teus próprios limites. Tipo, dando um exemplo até bobo, né? Eu e a Adri sabe, ela já falou ali no início o quanto é difícil pra gente se sentir confortável fazendo lives, né? Dá um frio na barriga, eu fico ansiosa, mas dá um sentimento de pagar o preço. Se eu for errar, se não vai, dá um sentimento tão bom no final, de dizer assim, cara, eu fiz o melhor que eu pude, saca? Tipo, dá aquele alívio de que eu venci uma barreira dentro de mim mesma. Isso vai dando autoconfiança para dar mais um passo. Pô, então na próxima live eu já vou estar mais solta. Gente, as primeiras lives, se vocês olharem lá, eu vou estar dura, porque eu tava dura, sabe? Eu não conseguia mexer o pescoço. Agora eu já tô até mexendo o pescoço, a gente já tá até mais soltinha. E assim você vai ganhando autoconfiança, porque você vai fazendo, né? Passando pelas tuas etapas de bloqueio pessoal que tu carrega e vai mostrando para você mesmo, uau, eu posso. Cara, que sentimento delicioso. Uau, eu posso, gente, e não morri. E nas primeiras lives eu não falava, né? Eu disse, É gente, verdade. não vou falar, porque se eu vou falar porcaria, então deixa que a Fernanda fala, não vou falar, vai ficar quieta, muda. Lembra? Nos primeiros podcasts, gente, os primeiros podcasts, vocês vão lá, sei lá, 2 anos atrás, vocês Não, vão ver não a vão. Adriana. Não, vão. Vocês vão perguntar, vocês vão ver a Adriana só perguntando. E era eu falando o tempo inteiro. Aí a gente começou, Adriana, tu tem que falar, coloca o que tu tens pro mundo, coloca pra fora. Não, e agora ela já tá soltinha. Mas foi a autoconfiança que foi crescendo, de dar passos diante dos seus próprios medos e limitações, num ambiente seguro, com pessoas seguras. Então, à medida que tu vai tendo, por isso que é tão importante ter pessoas seguras do teu lado, porque pessoas que te amam, porque por mais que elas te amem, elas vão falar a verdade. Cara, tu precisa seguir por esse caminho, tu precisa te lapidar daquela outra forma, não continua agindo desse jeito, tu vai dar um tiro no pé. E a pessoa, e tu vai lapidando e vai tomando aquilo, por mais que tenha resistência, tem que fazer. Olha, se a gente já não tivesse com o nosso tempo terminando, eu ia aprofundar numa questão que me acompanha Ah, desde sempre, que é a síndrome da impostora, mas eu acho que a gente pode voltar a falar sobre ela em algum outro momento, que é a falta de autoconfiança em nível profissional, que também afeta muito, muito as mulheres.
ela nasceu como um nome de síndrome do impostor, mas o número de mulheres acometidas dela, que ela sofreu essa mudança, essa flexão de gênero. Mas a gente fala sobre ela num outro momento, né, Fê? Acho que vale uma live só sobre isso, para falar bem a verdade, porque ela é tão profunda e é tão ampla que a gente pode usar uma live só para isso. Exatamente. Quem quiser uma live sobre a síndrome da impostora, manda o direct pra gente, faz as suas perguntas sobre qual é a tua questão na autoconfiança profissional, por que que te falta autoconfiança na área profissional, que numa próxima ocasião a gente fala sobre isso. Mas acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, né, Fê? É isso aí. Eu convido vocês a irem no meu Instagram, no Instagram da Adri, fazer os comentários sobre a live, trazer aquilo que realmente tocou vocês. Até vou abrir uma caixinha lá no meu story sobre isso. O que que tocou, o que que fez sentido. Adorei a parte do Lindas ali embaixo. Gente, muito obrigada. A gente se acha. Valeu. E compartilhem conosco, porque tudo aquilo que vocês trazem de conteúdo para nós, de dúvidas, de comentários, isso nos enriquece e é conteúdo para novas lives, porque as dúvidas de vocês, gente, são as dúvidas de outras mulheres. E a gente é mais forte juntas, sabe? Parece um lema até batido, mas é real. Porque quando uma se cura, a outra vai se curando e a gente vai compartilhando aquilo que cura, as nossas atrapalhadas, as nossas burradas, mas também a nossa parte de sucesso, porque temos todas, né? Coisas a serem evidenciadas como muito boas e que a gente pode compartilhar com o mundo a partir daquilo que aconteceu conosco, que não foi tão bom assim. É isso aí, gente. Então, na semana que vem, a gente volta com a programação normal de lives nas segundas-feiras, essa semana por conta do lançamento do curso A Melhor Fase da Sua Vida, que já encerrou as inscrições, infelizmente. Muita gente já perguntou, mas elas já encerraram. E por causa do aniversário da Fernanda, que foi segunda-feira, parabéns atrasado, ela merece, tudo de bom. Aí nós fizemos a live, uma única live nesta quinta-feira, mas na semana que vem voltamos à nossa programação normal de lives nas segundas e nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. Manda tua sugestão que a gente vai adorar abordar o tema que está pegando por aí, por aqui. Então tá. Muito obrigada, gente. Valeu pelos coraçõezinhos, adorei. Parabéns, Fê, adorei. Todos vocês estejam nas próximas lives, porque elas vão se tornar cada vez mais interessantes para vocês. Troquem conosco e esse é o canal e vamos partir. Tamo junto. É isso aí. Tchau, Adri. Um beijo. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, gente.